Esse vídeo é o primeiro de uma série onde pretendo abordar alguns aspectos da ditadura militar, tendo uma divisão básica aqui em duas partes. A primeira, algumas dicas, algumas sugestões de aprofundamento do tema, e a segunda parte seria a gente conversar propriamente dito sobre esse conteúdo. Nesse primeiro vídeo, como eu havia comentado, a gente vai trabalhar com algumas sugestões, algumas indicações de aprofundamento, e aqui mesmo no site de Sociologia, num link que eu já havia deixado anteriormente, então aqui, Memorial da Democracia. Então a gente vai trabalhar um pouco com esse material. E aqui a gente tem basicamente uma coletânea, uma plataforma inteiramente criada, pensando justamente no tema democracia, fazer um resgate do tema democracia a partir da década de 30 aqui no Brasil. E para nós, nesse momento especificamente, nos interessa esses 21 anos que a gente chama aqui de ditadura civil-militar. Aqui mesmo na plataforma a gente já tem algumas indicações, alguns episódios de séries, algum material para ser explorado. E esse quadro aqui é uma linha do tempo, a gente já volta nela. E aqui ainda na plataforma a gente tem alguns subtemas, a gente tem algumas abas que a gente pode explorar posteriormente. Então aqui nesse primeiro ponto de confronto, seriam basicamente os conflitos existentes desde a década de 30 até 2010, com alguns recortes especificamente. Aqui no nosso caso, então seria o recorte aqui do golpe militar. Aqui na aba cultura, nesse subtema cultura, a gente tem aqui temas, alguns materiais sobre o rádio, sobre a difusão do rádio, sua criação, como que isso impactou o fazer política e o se comunicar no Brasil. Aqui na aba cidadania, que é um outro tema que para a gente agora é importante, a gente tem essa relação entre trabalhadores e Estado, entre os governantes. A gente tem aqui trabalhadores do campo e da cidade, então como eles se organizavam nesses 4 anos. A gente tem um ponto sobre aqui direito das mulheres, mais especificamente sobre o voto das mulheres. Seguindo aqui, a gente tem um tema Estado, então a construção do Estado Nacional. Então, voltando lá posteriormente à proclamação da República, então como que isso foi se organizando. A gente poderia voltar um pouco mais ainda na independência do Brasil, lá em 1822, na primeira Constituição, em 1824. Aqui, como que Brasília, qual o objetivo, por que Brasília foi construída. Aqui pensando em democracia de massas, então aqui a gente já tem 1945, que foi um momento em que Getúlio Vargas se afasta da presidência, e a partir disso, como que o que a gente está chamando aqui de democracia de massas vai se configurar. E aqui pensando no desenvolvimento econômico, pensando nessa ideia de planejamento econômico do país. Na aba movimentos, a gente tem uma parte dedicada especificamente para a América Latina, pensando aqui África, movimento estudantil, aqui anistia, que é esse perdão de crimes cometidos durante a ditadura. Então, isso é um tema interessante para a gente explorar depois. E aqui o subtema música, então uma série de playlists de diferentes períodos, então uma playlist com músicas que foram importantes ou que tiveram algum impacto político, social, ou músicas características desse período de Getúlio Vargas. Aqui pensando nesse universo do interior de São Paulo, basicamente de 29 a 45. Aqui pensando já uma explosão cultural, aqui pensando no surgimento da Bossa Nova, de 45 a 64, e aqui músicas que vão abordar esse movimento de resistência à ditadura. Então pensando alguns cantores famosos, Chico Buarque, pensando aqui também Gilberto Gil. Então como que essa música de resistência vai ser criada, ou como que dentro desse contexto de censura a gente vai ter acesso a essas obras de resistência. Voltando aqui para a nossa linha do tempo, a gente vai ter aqui basicamente uma série de documentos, uma série de eventos importantes, alguns acontecimentos que foram marcantes para esse período. Então aqui pensando aqui como que as pessoas resistiram
a esse contexto de ditadura, a ação dos militares, a reação ao comício do João Goulart, aqui reforma agrária, como que parte da Marinha se posicionou nesse momento. Então aqui a gente vai ter uma série de eventos, de materiais, de situações para ser explorada. Tá? Então pensando nesses 21 anos, de 64 a 85. Voltando aqui na tela inicial, a gente tem aqui mais para baixo na plataforma uma ferramenta bem interessante para a gente fazer um exercício de tentar imaginar como seria o Brasil, como que a democracia do nosso país, como que nós estávamos lidando com esse problema da democracia em diferentes períodos. Então aqui a gente digitaria uma data específica, pensando nesse intervalo de 1930 a 2010. Então, como que as coisas estavam naquele período? Então, a gente pode fazer um teste aqui, colocar 1957. Então, o que estava acontecendo em 1957? Aqui a gente estava dentro da linha do tempo pré-ditadura, então pré-golpe. Aqui na plataforma eles vão chamar isso de democracia de massas. Tá? Então ele já cai aqui nesse momento da linha do tempo, que também pode ser, a gente poderia explorar essa linha do tempo dessa forma. Então digitamos uma data, colocamos ali um ano específico, um ano qualquer, e ele tenta encaixar aqui e coloca alguma referência, alguma data referência sobre isso. Então, colocando aqui 1988. Então, o ano que a gente teve a nossa Constituição, a gente teve a promulgação da nossa Constituição, pós-ditadura, então um momento super importante para a gente entender o que é o Brasil de hoje. Então, aqui, dentro da linha do tempo, ele vai colocar como reconstruindo a democracia. Então, quais foram os conflitos, como que a esquerda, a direita, o centro, como que os atores políticos desse momento bem complicado e também, de certa forma, bem rico politicamente, de que maneira então, a gente teve essa organização política. Então aqui tem várias formas da gente explorar essa plataforma. Tá? Então, vejam, se aprofundem, peguem um tema de interesse de vocês, alguma coisa dentro desses subtemas, desses eixos aqui separados, ou os próprios documentos dentro da linha do tempo de maior interesse para a gente agora, que é de 64 a 85. Então, aqui tem vários vídeos explicativos de vários especialistas que estudaram esse momento, são vídeos curtos na grande maioria, então vale a pena fazer essa exploração, vale a pena a gente dedicar um pouco do nosso tempo para entender esse momento que até hoje tem suas consequências, até hoje tem alguns elementos, uma série de aspectos que a gente vai explorar posteriormente, mas que tem a sua origem ou que estão diretamente relacionados aqui, o que a gente chama de ditadura civil-militar. Então, espero que isso seja útil, que traga aqui bons momentos de reflexão para vocês.